Então vamos ao primeiro e mais importante mito da leitura rítmica. Na minha concepção, aqui mora a base principal de todos os outros problemas que meus alunos comumente me apresentam. Todas as questões de não entender como fazer as subdivisões, como juntar notas com ritmo, tocar as notas no tempo certo, ler figuras rítmicas de valores diferentes, não conseguir velocidade na leitura, dificuldade com ligaduras, pausas, semicolcheias e pontos de aumento, todas essas questões nascem aqui. Mas primeiro a gente precisa concordar com um ponto que eu acredito que inclusive todo mundo concorda, que a música é uma linguagem. Não é à toa que se fala linguagem musical. E o segundo ponto é que o ritmo é música e, portanto, também é uma linguagem musical. Digamos que eu pegue esse ritmo, que parece um exercício de teoria musical, que nada tem a ver com música de verdade, e se eu tocar com um tamborim? Essa é a clave do samba, é música. Então toda vez que você lê um ritmo, não é pelo fato do nosso instrumento, flauta, um trompete, não ser o ideal para expressar o que está escrito como música, que o que está escrito não é música. Ou seja, todo exercício rítmico bem feito, na verdade é uma música escrita e basta você ter um instrumento certo para que soe como tal. Assim fica claro que a escrita rítmica é a grafia de uma linguagem, como o português, chinês e o japonês. E toda linguagem tem semelhança no jeito de aprender, e isso inclui a leitura e escrita rítmica, o que significa que segue regras parecidas. Quando a gente vai ser alfabetizado, a professora nos ensina as letras. Da mesma forma, no estudo do ritmo da partitura, o professor nos ensina o alfabeto rítmico, que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem muito bem. Quem não conhece, não se preocupa, que o caminho para aprender é outro. Aqui eu estou mostrando o que trava a leitura. E o que acontece depois? Por acaso o professor no jardim de infância chega para as crianças ou para um grupo de adultos no supletivo e diz assim: agora eu já te ensinei o alfabeto. Basta você ir para uma biblioteca, pegar um monte de livros que daqui a 5, 10 anos você vai conseguir ler de forma fluente. No começo você vai juntando as letrinhas que uma hora você pega. Por acaso funciona desse jeito? Faz algum sentido isso? Eu te pergunto, se alguém te ensinar o alfabeto em inglês e te der um monte de livros, você vai dominar a leitura em inglês pensando que você não sabe nada de inglês? Muito provavelmente não. Só que na leitura rítmica funciona exatamente desse jeito. Depois que você aprende o alfabeto rítmico através do valor das figuras rítmicas, você é convidado a se virar com as partituras. No entanto, como é o caminho correto das outras linguagens? A professora junta as letras em sílabas para a gente ver e escutar. B com A igual Bá, B com E, Bé, B com I, Bi, B com O, Bó, e assim por diante. E mesmo aqui nesse nível ainda é pouco. A professora vai mais além. Começa a juntar as sílabas e formar palavras. Mesmo que a gente não ganhe fluência de primeira, a gente sabe o destino das palavras. E é muito comum ver uma criança numa primeira soletrada entender o resto. Aliás, já parou para se perguntar por que você sabe ler e escrever em uma linguagem muito mais complexa que é o português e tem dificuldade com a linguagem com muito menos elementos que a escrita rítmica? A razão provavelmente é essa. E hoje mesmo eu te convido a nunca mais soletrar as figuras rítmicas, porque as chances são que isso nunca vai te levar a ler o ritmo da partitura à primeira vista, o que significa seguir sempre travado na leitura. E qual é a vantagem de seguir fazendo do jeito errado se você só vai perder energia e tempo da sua vida? Já somou quanto tempo você perde soletrando o ritmo? Multiplica pelos próximos anos da sua vida. Parece que não vale a pena seguir assim. E você deve querer saber como que resolve. É um processo bem parecido com o do português. E a gente vai fazer no dia 2 do nosso desafio, em que eu vou te ensinar as palavras do ritmo, que a gente chama de padrões rítmicos. Eu vou te mostrar qual é o jeito certo de agrupar as figuras rítmicas e o som que essas figuras em conjunto têm. Daí você vai me escutar e repetir até decorar. E depois de decorado, foi. Fique igual qualquer palavra no português. Bateu o olho, leu.
A minha visão da partitura agora é como se eu tivesse um álbum de figurinhas ali na mão. Parece até engraçado falar. Parece que eu tenho um álbum de figurinha. Aí eu já tô ligado. Aquela figurinha ali, como é que ela funciona para mim. Aí já vejo a outra figurinha. Eu vejo os blocos. Eu não fico olhando separado. Eu tô vendo uma pausa, eu tô vendo uma semínima e tô vendo uma pausa depois. Eu já vejo tudo como uma coisa só. Vou mostrar no Musicó para ficar mais claro ainda. Quando a gente está no nível de soletrar, é como se a gente visse as letras, mas não conseguisse enxergar as palavras. E a gente vai aos pouquinhos. A, D com E mais S, Ds. T com R, não, T com R não dá nada. Então, T com RA, tra. E aí você vem aqui juntando aos poucos. E pior ainda é quando junta errado. Imagina você fazer isso, NDO, nossa, NDO, aí que você não consegue se encontrar de jeito nenhum. Para você juntar uma palavra aqui, além de demorar muito tempo, ser um sofrimento, você tem que ficar ali repetindo aquela palavra até fazer algum sentido para você. Então é a mesma coisa que você chegar aqui, por exemplo, nesse ritmo aqui embaixo, resolvo a semicolcheia, aí depois resolvo a colcheia, depois eu dou um jeito de resolver essa pausa e assim vai, vou resolvendo nota por nota, pausa por pausa, aí chega numa coisa tipo essa aqui, aí você olha e fala assim, não, isso aí, cara, isso aí não é nem de Deus, entendeu? Não, sabe o negócio? A pessoa que foi escrever, escreveu errado, não, isso aqui tá errado com certeza, não pode ser de jeito nenhum. Porém, quando a gente vê pelos padrões, que é o que você vai experimentar depois que você entender os padrões, é assim que você vai ver o ritmo da partitura, exemplificando aqui com português, a gente vê tudo separadinho, a gente bate o olho e já sabe exatamente o que a gente está lendo, destravando o ritmo da partitura. É óbvio e muito visível, a coisa grita nos nossos olhos. E eu até separei aqui os padrões por compasso, mas ainda vou identificar aqui com a parte azul, olha só, no azul. Aqui é um padrão. E olhando desse jeito a gente percebe o quê? Que a gente tem outro padrão idêntico. Olha só, a gente já não está vendo coisas diferentes, a gente já está tendo uma visão muito mais ampla da coisa. E chega aqui a gente também vê isso aqui como um único padrão, a gente vê isso aqui como um único padrão. E todos esses padrões a gente sabe cantar eles de có e salteado. A gente olha, sabe o que tem que fazer e simplesmente executa. Uma simples palavra como paz, por exemplo. Paz e país, né? Eu tenho P-A-I-S. Paz, eu tenho pai e mãe. E país, um simples acento ali no I já muda toda a pronúncia, já muda todo o significado, né? Na música, na partitura, a gente também tem isso, né? Uma simples mudança de nota tem um som totalmente diferente, tempos diferentes, né? Eu já sabia, já conhecia as letras, mas a forma que aquilo se organizava, eu não fazia a menor ideia. E isso é uma deficiência, eu acredito que no geral, de quem ensina música, das pessoas que estudam música, estudam teoria musical por aí. Gostou? Então, na primeira semana de maio vai rolar o desafio Destravando o Ritmo da Partitura em 7 dias. Se você quer aprender a ler o ritmo da partitura à primeira vista, basta se inscrever pelo link na bio ou na descrição.